Mas no Rio de Janeiro, por exemplo, o candidato do Bolsonaro não passou de um dígito. Nas últimas, né, o Ramagem, que era aposta no estado onde é o berço, né, político ali do bolsonarismo, do Bolsonaro, o Paes está com 60%. Deve ser eleito no primeiro turno. E aí o pastor Zé publicou esse artigo aqui, o pastor da Michelle abençoando o Paes. E o Ramagem virou motivo de briga, né? Conta pra gente, Zé. Isso aí é muito engraçado, porque assim, o que está acontecendo no Rio é muito interessante, porque assim, os amiguinhos do Malafaia estão abandonando o barco e todo mundo correndo para o Paes. Todos eles, né? O Cláudio Duarte já declarou apoio para o Paes, o Otônio de Paula já declarou apoio para o Paes, a corja evangélica, o que há de pior nos evangélicos do Rio de Janeiro, já foram todos para o lado do Paes. Por quê? Porque essa turma sempre vai para o lado que está ganhando. Essa turma sempre vai para o lado que está ganhando. Essa turma ela tem sede de poder. E o Valandro, né, o pastor da Michelle, também não é bobo. Viu que se ele ficar só com o Bolsonaro e apoiando o Ramagem, ele vai perder, porque os outros já estão colados no Paes. Então, o que fez? Ele abençoou o Paes num culto e no outro culto abençoou a Ramagem. Ele é aquela coisa de... Nesse caso, ele acendeu 2 velas para o diabo, né? Não é uma vela para Deus e outra para o diabo, não. Ele acendeu as 2 velas para o diabo e fez isso nos cultos. E aí é muito engraçado, porque virou uma briga do time de Paes e do time do Ramagem, que foram buscar, por exemplo, a questão que o Paes ficou em pé e o Ramagem se ajoelhou para receber a bênção. Então, olha só como é que é a diferença, né? Aí, ó, a turma do a vice do Ramagem publicou isso, né? Então, assim, tipo, é um negócio... Quem é mais fiel, quem tem mais fé. Quem é mais espiritual, quem é que... o outro ficou em pé. Não, mas o outro se ajoelhou. E aí fica... Gente, é uma briga pela posição no culto, né? Por um pastor que... Né, a gente faz sempre o trocadilho do Valandro com o malandro, né? Que e o malandro foi e abençoou todo mundo. Né? Tá aqui, tá o Paes. Eu vou deixar de abençoar o Paes que está ganhando? Não vou. Porque esse cara vai ganhar, depois como é que eu fico? Eu fico na mão? Não, eu abençoo o Paes e abençoo o Ramagem também. Eu fico bem com todo mundo. Né? Então, foi um negócio assim, tão bizarro. E mais bizarro ainda foi ver essa briga pela posição no meio da oração. Gente, é cada coisa que eu fico assim... assustado com tanta bizarrice, né? Mas é aí, o pastor da Michelle não é bobo também, não. Ele quis ficar bem com todo mundo. Então está todo mundo abandonando, e isso é interessante. O Malafaia está ficando sozinho, eu tenho falado isso. Preste atenção que o Malafaia está ficando isolado. E a última coisa que resta para ele, porque como ele foi até o pescoço, né? Aliás, até mais do que o pescoço, ele já se afundou na bosta bolsonarista, ele se afundou de tal jeito que não tem mais como voltar. Então, ele está ali, está ficando sozinho, está todo mundo abandonando o barco. Né? Você vê o pastor da Michelle abandonando o barco do bolsonarismo, alguma coisa tem nisso aí. E aí a gente está de olho nisso e a gente está aqui sempre denunciando, a gente não deixa passar, não. Não, e assim, é impressionante, né, como esses pastores, né, Zé, estão aí na política, né, usando a igreja para fazer política, né, levando nos cultos, né, um lugar complicado isso, né, Zé, porque Adri, porque, por exemplo, aqui na nossa comunidade, é uma comunidade pequena também, é mais fácil fazer isso. A gente suspendeu os cultos até depois da eleição. Né? Como é uma comunidade pequena, exatamente para não ter essa coisa do pastor estar manipulando. Né? É o que o Henrique Vieira fez, é o que o pastor Wellington Santos fez aqui em Maceió.
né? Até falei disso numa matéria, fazendo um contraponto de um pastor que estava usando o púlpito. Então, o pastor Wellington, em Maceió, ele foi e pediu para a Igreja Batista do Pinheiro a licença dele até depois das eleições, exatamente para ninguém poder dizer, ele está usando o púlpito para isso, ele está utilizando a igreja para isso. A gente tem essa consciência, né? A gente, então, abre mão dessa coisa, né, que é valorosa para a gente, até porque quem frequenta a minha comunidade pode comprovar isso. Eu nunca falei de política partidária. Não vou dizer que nunca falei de política, porque toda pregação é política. Aí é uma outra história, a gente tem que... Né, toda pregação ela é política, não tem como fugir disso. Porque quando eu, por exemplo, não tem como eu pregar Jesus denunciando a injustiça e não ser uma pregação política, né? Porque Jesus denuncia os vendedores do templo, os vendilhões do templo, denuncia os governadores hipócritas. Então, o evangelho também é político, é uma expressão política, mas é uma expressão política de denúncia das injustiças, é uma pregação política de denúncia da opressão dos poderosos. O evangelho é uma pregação política, sim, da revolução dos pobres. É muito interessante você perceber, por exemplo, no Cântico de Maria, quando Maria descobre que está grávida de Jesus, ela vai dizer que o que está sobre ela, o que está acontecendo com ela, no fundo vai denunciar que os ricos voltarão de mãos vazias e os pobres terão fartura de pão, né? Que vai destruir os poderosos. É muito interessante porque há uma revolução no Evangelho. Eu sou apaixonado pelo Evangelho por conta disso. Para mim, o Evangelho é algo apaixonante, porque ele está do lado do oprimido, ele está do lado de quem sofre, ele sente a dor de quem sofre e denuncia toda a injustiça. Então, é por isso que o pessoal pergunta assim, como é que você é pastor de esquerda? Eu falei, exatamente por isso. Eu não tenho como ler o Evangelho e não estar na esquerda, e não estar lutando por direitos, e não estar lutando por essa revolução que eu entendo ser o Evangelho. É por isso. Agora, esses caras aproveitam aquilo que nem sei de onde eles tiram. A gente fala que tira do Antigo Testamento, mas nem no Antigo Testamento a gente vê isso tudo. É realmente algo pavoroso que eles fazem, né? Esse evangelho da prosperidade, essa teologia da prosperidade, isso não tem nada a ver com o evangelho, nada. Mas eles usam disso porque isso mexe com a ganância. Há quem diga que, só para terminar esse raciocínio, há quem diga que a maioria das igrejas hoje no Brasil, elas existem baseadas num tripé: o medo, a culpa e a ganância. Então, quando não pegam pelo medo nem pela culpa, pegam pela ganância. Né? Se você não está culpado de alguma coisa, se você não tem medo do inferno, então vem para cá que você fica rico. Aí a galera vai. Então, medo, culpa e ganância é o grande tripé da maioria das igrejas hoje no Brasil. Pastor, eu não sou leitor da Bíblia, não, mas deve ter alguma coisa na Bíblia sobre isso. Diz aqui, não tem ninguém sendo o Robson. Jesus se revolta. Robson Monteiro da Costa. Jesus se revolta com comerciantes no templo. O evangelho não é político com toda a vênia. Então, não tem nenhuma coisa que a gente possa usar contra eles no sentido de que foram chicoteados por mentir e fazer. O que tem na Bíblia que eu possa citar, embora não seja leitor, vamos dizer? Não, essa própria passagem de Jesus... Aliás, tem um teólogo que eu gosto muito, um querido, um amigo, que é o Ronilson Pacheco, e ele fala o seguinte: a gente está querendo dialogar com muita gente que Jesus expulsou na base do chicote. Né? Ele fala assim, tem gente que não dá para dialogar, não, meu amigo. É pegar o chicote e expulsar do templo. Né? Quando Jesus expulsa do templo, a gente tem que entender o valor, o que significava o templo, porque o templo também era o lugar de recolher os impostos. Então, ali era uma coisa assim, era a casa do tesouro. Então, ali tinha uma coisa política e religiosa que se misturavam, então o pessoal levava para ali tudo que tinha. E quando ele expulsa os vendedores do templo,
é uma denúncia política. Estão fazendo da casa do meu pai, né, um covil de ladrões. Ou seja, transformaram a religião num negócio. E num negócio político. E aqui, político no pior sentido da palavra, não no sentido... Porque Jesus faz essa denúncia. Jesus tem uma hora que ele vai falar de Herodes, e ele vai se referir a Herodes como uma raposa. Uma raposa aí, no caso, vamos dizer assim, que o tradutor pegou leve ali, né? Porque o que ele está falando é um sem-vergonha, esse desgraçado, esse infeliz desse governador que só explora as pessoas, né? Então avisa aquela raposa, avisa aquele safado, avisa aquele pilantra que eu vou enfrentá-lo. Entendeu? Então tem muita coisa. Aliás, a própria palavra evangelho é uma palavra tirada da política da época. Então, não é uma palavra inventada pelos discípulos. E isso é muito interessante, porque você tem no evangelho palavras que são da política local, mas atribuídas a Cristo. Então, por exemplo, você tinha o evangelho do imperador. O evangelho é a boa notícia. Então, o que acontece? Quando o imperador fazia alguma coisa boa para o povo, ele mandava o arauto nas ruas, porque não tinha jornal, não tinha mídia, não tinha nenhum, então ele mandava o pessoal ir na rua, tocava lá a trombeta e falava: evangelho do imperador. A boa notícia, o imperador vai fazer isso, o imperador vai fazer aquilo. Quando Jesus nasce, o que eles vão fazer? Opa, tem um outro evangelho aqui, tem uma outra boa notícia que é... Então, por isso que Herodes, os reis, eles já vão se incomodar, porque, olha só, é um outro evangelho que usa uma terminologia, por exemplo, quando fala que Jesus é o Senhor, no original, essa palavra é Kyrios. Essa palavra só era referida ao imperador. Então, o imperador era o Senhor. E aí eles vão dizer, não, Jesus é o Senhor. Então, olha só, vai pegar um termo político também e vai confrontar. Então, você tem evangelho, você tem senhorio, no sentido, não no senhorio de escravo, mas do rei, do governador, e o reino de Deus. Ou seja, expressões da política. E é interessante porque quando você estuda toda essa terminologia para o povo judeu daquela época, essa palavra reino era opositora à palavra império. Então você tinha o império era algo do mal e o reino era algo do bom, do bem, porque referia a Davi, o rei Davi. Então o imperador é ruim, mas eu tenho um reino que se contrapõe ao império. Então, olha só como é que é tudo política. Então, até o discurso aí é carregado de elementos políticos para disputar exatamente. Mas qual era o objetivo? A denúncia da injustiça, a libertação do povo, a libertação dos pobres. Então, o evangelho é uma boa notícia para quem é oprimido. O reino de Deus é uma oposição ao império que oprime. Então, eu acho lindo isso. Ou seja, você usa da categoria política, sim, mas para libertar. Você usa da categoria política, mas para fazer o contraponto àquelas políticas que oprimem, que excluem, que matam. Então, o evangelho é vida, o evangelho é graça, exatamente contra esse império. E aí vale aquilo que o Frei Beto fala, né? Jesus não morre de cirrose, Jesus não morre de câncer, de infarto. Jesus morre torturado e assassinado pelo império. Então, Jesus é um preso político, morto pelo império, e aí vem a questão da ressurreição para o cristão, dizendo, o império não dá a última palavra. A morte do império, vinda pelo império, não dá a última palavra. Quem vive contra o império, a mensagem vai além. Vai além. É por isso que algumas pessoas, né, quando a gente diz Marielle vive, né, ou seja, a morte não conseguiu calar a mensagem. A mensagem é mais poderosa do que o império.
Então, quando eu digo Jesus vive, eu estou dizendo assim, tentaram calar essa voz, tentaram matar essa voz, mas ela vai muito além, ela sobrepõe a injustiça, e a gente está aí até hoje denunciando a injustiça em nome desse evangelho. Esse é o evangelho que eu acredito, esse é o evangelho que eu prego. É por isso que eu estou aqui.